tecnologia, ligando casas, ligando corações, né? Fazendo pontes de esperança. Então, é um prazer enorme conhecer cada um de vocês e poder dividir esse momento com todos. O André contou essa história e ela, com algumas outras nesse estilo, fazem parte de um microlivro de um pastor americano chamado Floresça Onde Está Plantado. É um livretinho. E é muito interessante porque todas elas apontam para um caminho de aparente desistência, mostrando que uma das condições do espírito imperfeito é que ele não cresce por vontade própria. Ele precisa mesmo ser provocado, ser estimulado. Mas nós, também por conta dessa condição, costumamos chamar esse desafio de problema, de obstáculo, né? E não de desafio, de convite ao crescimento. Então, como essa história, nós também vamos tomar uma das outras que muito nos encanta e que eu creio que para cada um de vocês, como para mim, ela vai cair assim como uma luva, porque narra na Pérsia antiga, hoje o Irã, um senhor chamado Ali Hafid, muçulmano, que seguia com muita fé, com muita fidelidade, os preceitos de Maomé. E Maomé dizia que todo homem seria plenamente feliz se tivesse uma esposa que o amasse verdadeiramente, que lhe fosse fiel, se tivesse filhos e houvesse plantado árvores. E Ali Hafid se encaixava perfeitamente, portanto, ele se considerava o mais feliz de todos os homens. E com essa felicidade, como a gente percebe tudo vindo de fora, né? Então, a mulher que eu amava e era fiel, os filhos que o tornavam feliz, e as árvores que num país como aquele, oferecendo sombra e frutos, era uma verdadeira riqueza. Só que certa feita, chegou à porta dele um velho sábio, que já fazia parte de uma lenda cultural que dizia que quando ele batesse a sua porta, não lhe negasse a entrada, usufruísse o tempo que pudesse com ele, serviço do melhor que tivesse à mão. E Ali Hafid assim o fez. Já no momento do descanso, eles se recolheram próximo à lareira, na sala de estar, e aquele homem, aquele suposto sábio, lhe fez uma pergunta, e essa pergunta roubou a felicidade de Ali Hafid. Tu conheces diamantes? Não. Tu nunca vistes, nem tens um diamante? Não. Então, não podes ser feliz. Porque o diamante é a coisa de maior preciosidade que o mundo pode oferecer. Ali Hafid começou a pensar naquela situação, não dormiu. Ao amanhecer, aquele velho sábio foi embora e levou com ele a felicidade de Ali Hafid. Ele nunca mais teve paz. Até que ele decidiu vender a propriedade, que era riquíssima, porque ela tinha coisas raras para aquele lugar. Ela era próxima a uma montanha,
de onde brotava uma fonte inesgotável de água, que formava um regato cristalino, atravessava toda a propriedade, que era cheia de árvores, de fruta. Ele tinha cabras que sustentavam a casa e que lhe ofereciam valores por conta do leite, por conta do queijo. Mas nada mais lhe bastava. Como ele poderia ser feliz privado dos tais diamantes e sem oferecer à sua família que ele tanto amava essa preciosidade? Então ele vendeu, entregou metade do dinheiro à família da esposa para cuidar dela e dos filhos, a outra metade ele levou corajosamente, atravessou o rio Nilo, o rio Eufrates, caminhou em direção à Espanha por 10 anos, distante de casa. Ele procurou diamantes, mas não achou. E ao término desse tempo, numa condição de profunda miséria, doente, ele morre à míngua, como um transeunte qualquer, às portas de Barcelona. Ali Rafid nunca mais usufruiu dos amores que tinha em sua vida. Passados esses 10 anos, nós retornamos àquela propriedade para ver o que estava acontecendo. E o novo proprietário recebia, nesse exato momento, a visita daquele sábio, que seguiu todo o ritmo que cumprira com Ali Rafid. E no momento da conversa, ao pé da lareira, quando supostamente ele iria fazer a mesma pergunta, ele tem o olhar atraído para algumas pedras que estão apoiadas na cornija da lareira, que cintilam numa parte e mostram-se embrutecidas na outra. Ele ergue-se, toma as pedras na mão, analisa-as profundamente e pergunta àquele homem: tu sabes que pedras são essas? Não, não sei. Eu apenas as achei diferentes e resolvi enfeitar a casa com elas. Enfeitar a casa? Ah, sim, porque eu tenho muitas delas. Essas são as menores que eu decidi colocar na sala, mas eu tenho em cada ambiente da casa. E aquele sábio foi percorrendo o ambiente com os olhos estapelados pelo tamanho das pedras exibidas. E por fim disse-lhe: tu sabes que uma pedra destas vale uma verdadeira fortuna? Não. Esta pedra chama-se diamante. E quando ele é trabalhado, ele forma joias preciosas. Tu és o homem mais rico da terra. Onde encontrastes essas pedras? Ah, o regato onde bebem água as minhas cabras está forrado delas. Elas rolam da montanha todos os dias e eu vou colecioná-las. E naquele dia, quando esse homem descobriu que tinha diamantes, que os tinha em grande quantidade, e contou que eles existiam no fundo da sua casa, ele não se transformou no homem mais rico do mundo. Ele se transformou no homem mais infeliz do mundo, ao contrário do que lhe prometeu o sábio. Porque ele despertou a ganância dos poderosos. E ele era apenas o dono daquela propriedade. A título de analisar e avaliar as primeiras pedras, ele acabou ficando sem nenhuma. Grandes
empresas mineradoras compraram-lhe o terreno por uma bagatela. Ele teve que deixar aquele local aprazível, aquelas árvores frutíferas, aquele regato cristalino, aquela casa aconchegante. Tudo foi destruído. Aquele ambiente sereno transformou-se numa das maiores minas de diamantes que o mundo já conheceu. A mina de Golconda, de onde foi extraído o maior de todos eles, incrustado na coroa da última imperatriz da Pérsia. E todos os diamantes, sem exceção, todos os diamantes das joias da coroa britânica. Ele tinha os diamantes e foram exatamente eles que lhe trouxeram a infelicidade. Então, o que acontece? Que Ali Hafid foi totalmente infeliz porque descobriu que não tinha diamantes. E o outro foi totalmente infeliz porque descobriu que tinha diamantes. Então, onde é que está essa felicidade? E vem a beleza do Espiritismo para nos dizer que felicidade nós vamos encontrar muito claramente, não apenas em O Livro dos Espíritos, no seu livro 4, Esperanças e Consolações, como no Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, lá está muito bem explicitado que felicidade é um estado do espírito, não é um estado de espírito, como a gente costuma dizer. Porque esses são momentos fugazes, né? São momentos de exaltação, de contentamento, mas não de felicidade. Felicidade é uma conquista que por todos os meios vem sendo perseguida pela humanidade, desde os filósofos antigos. Supunha-se que, de alguma forma, a inteligência e os valores da Terra pudessem oferecer a felicidade, tudo foi em vão. Porque aqueles que achavam que tinham descoberto, passado algum tempo, ela ia embora. E conforme dizem os espíritos, sendo uma conquista, ela não vai acabar. E aí a gente recorda de Paulo de Tarso, que sendo Saulo, sendo altamente respeitado nas elites romanas, sendo a alta autoridade do Sinédrio, tendo tudo aos seus pés, ele também era possuidor de um senso de poder irrestrito, de uma ânsia de domínio que nunca lhe trouxe felicidade. Mesmo com todo o dinheiro, nós vemos ainda hoje pessoas que não conseguem comprar a tal felicidade. E quando foi que Paulo se sentiu feliz? Foi exatamente dentro da prisão, em Roma, quando em nenhum momento ele descansou da tarefa cristã e produziu as mais belas cartas, tanto que renderam uma coletânea, Epístolas de Paulo na prisão. E em uma delas, especificamente, que ele dirigiu à comunidade de Filipos, então, Carta aos Filipenses, no capítulo 4, nos seus versículos 11, ele coloca uma frase que vai nos situar perante a verdadeira definição da felicidade. Eu agora já consigo estar contente em qualquer circunstância.
aqui rodeado por pessoas rudes, pela crueldade da prisão, meu coração exulta, porque já nem sei mais se sou eu ou se é o Cristo que fala através de mim. Então, o entendimento que somente a evolução espiritual pode nos trazer, de que cada coisa que acontece em nossa vida tem uma razão de ser. E quando eu compreendo, naturalmente eu aceito. E quando eu aceito, eu enfrento. Mas eu não enfrento no sentido de bater de frente, mas eu me encorajo. Eu consigo refletir e tomar decisões de maneira segura e tranquila. Por enquanto, como espíritos imperfeitos, nós somos muito inquietos, profundamente inquietos. E quando olhamos para trás e pela doutrina espírita vemos como fomos criados por Deus, simples e ignorantes, princípios inteligentes que foram evoluindo em tempos que nós não conseguimos definir, através da experienciação. Então, para experienciar e dar-me conta de mim, a matéria representava tudo. Então, eu caminhei pela matéria, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Fui acumulando essas experiências e em algum momento, como bem diz a pergunta 607, que vai já no final do encerramento do livro 2, do livro dos Espíritos, quando Kardec analisa os 3 reinos e que nos afirma que em algum momento que se perde entre o animal e o homem, exatamente na 607A, os espíritos fazem uma afirmativa a Kardec, dizendo assim, em relação aos animais. Já não dissemos que tudo se encadeia em a natureza? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem e o mal, o bem do mal, e assume a responsabilidade dos seus atos. Esse é o princípio. Como espíritos imperfeitos, e tudo comprova que a transição para o mundo de regeneração já vai em estado avançado, e mesmo assim, nós espíritas, nestes tempos de isolamento social, ainda não conseguimos ser felizes. Ainda acreditamos que o componente material é que vai estabelecer a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. É uma pergunta que temos feito muitas vezes quando compartilhamos esses momentos de reflexão com os espíritas.
Você se sente feliz agora, mas como é que alguém pode se sentir feliz no momento desses? Isso seria mesmo uma traição ao Cristo? Ah, você considera que seria? Sim, porque com tanta gente sendo atacada, com tanta gente morrendo, com tanta tragédia acontecendo, como é que você quer que eu me sinta bem ou que eu me sinta feliz? Eu disse, não. O que eu quero chamar a atenção é para o seu estado de alma, não para o estado atrelado às condições momentâneas, que obviamente todos reconhecemos que são graves. Mas aquela felicidade que não vem dos sonhos concretizados, mas vem do entendimento de tudo que acontece ao nosso redor e que nos apresenta mecanismos ilimitados de continuar construindo o melhor possível. Então, quando a gente percebe essa condição, não importa se estivermos atrelados a um leito, se estivermos paralisados, pois mesmo aí o espírito, que só passa mais uma vez momentaneamente pelo corpo, ele vai estar construindo. Porque se a felicidade é um estado do espírito, ela independe do corpo físico. Ela independe das condições que nos rodeiam. E ela anuncia que em qualquer circunstância, como tão bem nos colocou Paulo, nós podemos contribuir para o bem universal. Então, quando o espírita, neste momento, ele não consegue sentir isso, óbvio, que sendo espíritos imperfeitos, não vai ser uma condição imutável ainda, mas nós já precisamos começar a nos preparar, isto, se nós quisermos ficar aqui, né? Se nós quisermos continuar com Jesus, porque e quando a gente fala continuar com Jesus, as pessoas já pensam assim, não, então se eu não continuar com Jesus, eu vou ser anticristo. Não, peraí. Jesus é um dos infinitos espíritos puros, no mais alto grau de pureza, que assumiu a governança da Terra. Como ele, nós não podemos dizer quantos espíritos existem, quantos Cristos existem. E dizer que a cristandade, né, este Cristo foi Jesus, mas os Cristos, por si, eles vêm não apresentar a religião, mas eles vêm apresentar as condições de evolução moral, que é a cristandade, que é a implantação do amor, que tem momento certo para nós conhecermos, porque foi necessário o olho por olho, o dente por dente. E quando ele chegou a Moisés, ele já havia muito elaborado. Porque antes, nas civilizações que antecederam a Moisés, o olho por olho, dente por dente, era muito mais rude. Então, se eu mato o filho de alguém, esse alguém não vai me matar, ele tinha o direito de matar o meu filho. Então, era uma dor muito pior. Depois, Moisés veio e instalou que ninguém responderia, olha que evolução, ninguém responderia pelo mal que você fez, mas aquele que recebeu o seu mal poderia se vingar em você. Isso já era um avanço, mas para nós hoje, olhando isso, nós não consideramos um avanço. Por quê? Porque nós recebemos a orientação cristã através de Jesus. Então, os Cristos, os Messias,
são espíritos de tamanha envergadura que, como bem está colocado no capítulo 1 do Evolução em Dois Mundos, eles já estão em comunhão indescritível com Deus. Então, eles assimilam o pensamento de Deus diretamente. Lembrando a todos que se cada um de nós tem a matéria mental, então, quando pensamos, isso se constrói num patamar menos material do que este onde nos achamos, mas infinitamente mais material que o espírito. Portanto, os espíritos infelizes, se o nosso pensamento é extremamente adensado, eles o leem, eles participam dele e através dele se vinculam conosco. Então, como é que nós elaboramos esse pensamento? De onde nós tiramos essa matéria-prima que vai receber a nossa modelagem? Do fluido cósmico universal. E o que é o fluido cósmico universal? É a matéria mental de Deus. Então, os Cristos são co-criadores em plano maior. Eles não discutem, eles não discordam, nem tampouco se submetem obedecendo. Eles concordam com o Criador e criam com esse fluido cósmico ou matéria mental de Deus, tudo que se apresenta no cosmos e tudo que se apresenta sobre a Terra, como, por exemplo, o verme que rasteja ou a estrela que cintila. E nós somos chamados co-criadores em plano menor, porque a nossa elaboração ainda é estritamente inclinada à matéria, aos desejos materiais. E como tudo que é matéria tem o seu nascimento e a sua morte, obviamente, se eu me atrelo àquela matéria para me sentir feliz, a minha felicidade vai morrer junto com o bem material. Então, se é um estado do espírito, vai ser aquele momento em que eu vou fazer criações duradouras, que não tenham benefício particular, porque não mais estarei vinculada ao egoísmo, ao autobenefício. Mas eu já compreenderei esse conjunto de criação e plasmarei o bem que vai atingir a humanidade a qual me encontro inserida. E vai semear o bem por toda a parte, sem esperar nenhum tipo de retorno. E é tão interessante, porque se no princípio nós precisávamos da matéria inerte para experienciar, para aprender, por exemplo, a coesão do princípio material e elaborarmos, sem sabermos que fazíamos, um cristal, um diamante, por exemplo, nós vamos alavancando essas experiências até que tenhamos tanto material guardado que já podemos elaborar os primeiros passos numa inteligência rudimentar, que ainda tem a matéria como essencial. E sem ela, não consegue guardar aprendizado. Isso ainda caminha no patamar dos animais. Até que momento? Nós não podemos definir. Os espíritos não nos definiram. Então, se nós pegarmos toda a obra de Kardec, nós pegarmos a beleza da Revista Espírita, vamos lá de 1858, maio, em que fala de Júpiter, nós vamos ver que animais naquelas condições já são eretos como os homens, já
tem uma definição das patas anteriores como se fossem mãos, mas eles não elaboram ainda o pensamento. Sua inteligência é rudimentar, eles precisam ser conduzidos. Então, onde se perde esse elo em que há a exata transformação desse espírito para a condição da inteligência ilimitada, ainda muito dependente da matéria, nós não sabemos. Mas, nesse período, é natural que uma caça bem-sucedida, uma conquista efetivada, nos deixe extremamente felizes. Uma felicidade eufórica, que da mesma forma que ela vem, ela vai embora. Mas quando eu começo a perceber o espírito que eu sou, eu começo a entender também que para que eu seja feliz, eu preciso me tornar flor, quer dizer, eu preciso elaborar o melhor de mim em qualquer condição que me encontre. Aí, nesse momento, nós vamos compreender que a adversidade é a matéria que eu tenho dificuldade de aprender, só isso. Não é o castigo, não é a expiação de duração infinita, é a provocação que me roga a atenção para aprender. Porque o meu destino é dominar a matéria, não me tornar tão presa a ela que só seja feliz através dela. E de tal forma me libertar dela. E desta vez, pela própria condição, eu vejo aí o filho pródigo, voltarmos enriquecidos ao Pai. Será que a felicidade só vai estar lá? Não, ela pode estar aqui. Desde que eu tenha compreendido todos esses propósitos da divindade e nunca me encontre num ponto da minha reencarnação em que eu não veja nada para produzir. Então, eu estou passando por uma dificuldade. É complicado? É complicado. Mas tem como sair dela? Tem. E como será? Talvez não da forma como você estabeleça. Porém, o que vai nos enriquecer é analisar todas as formas que se apresentam. E quando eu me adaptar a uma delas, investir todo o meu melhor nela. É assim que eu vou descobrir outras facetas de mim mesmo. Outros valores diferenciados. Então, eu creio que esse momento da pandemia é aquele momento que fique muito claro que nem os espíritos benfeitores, tampouco Jesus, né, e muito menos Deus, criou a pandemia como o último recurso. Porque para eles não existe essa palavra último recurso. E nem existe o mal sem solução. Eles têm sempre a receita do bem, mas não basta que eles tenham, eles querem e nos destinaram a descobri-la em todas as situações. Isso é a felicidade. Isso é a felicidade. Então, eu creio que para nós espíritas, este momento que nós estamos vivendo, com as nossas casas fechadas por ordens dos departamentos de saúde, por uma condição lógica, porque a reencarnação nos atrela a um campo biológico que é suscetível, né, de ser contaminado. E, gente, eu até dou uma paradinha aqui para dizer para vocês que ontem, num estudo que nós fizemos, o vírus está colocado como o primeiro passo da vida orgânica. É o vírus. Só que é uma vida orgânica que ainda não se sustenta por si. Nós temos o doutor André Luiz de Nosso Lar aqui, que ele vai poder falar muito mais do que eu.
Então, assim, ele precisa de uma vida que se sustente para que ele sobreviva. Então, assim, ele também está lutando para evoluir. É uma vida que está aprendendo a se desenvolver e que, ao contrário do que nós imaginamos, que ele só nos causa mal, ele pode sim causar o mal ao nosso corpo biológico. Mas se ele causar mal ao nosso espírito, é porque nós não soubermos aproveitar a existência dele. A ciência vai crescer muito com esse desafio. Vai crescer. E nós também. Então, hoje nós estamos aqui dentro da nossa casa, mas você parou para pensar que está sendo um jeito ímpar de nós fazermos florescer a casa espírita dentro da nossa casa? Vocês estão sabendo que houve um encontro entre São Pedro e o diabo? Vocês estão sabendo que eles se encontraram? Não? Porque assim, Pedro, ele foi aquele que estabeleceu a casa do caminho. Então, a primeira configuração de uma casa em que todo o exercício era da religiosidade, para que toda aquela definição, né, dos exemplos de Jesus não se perdessem. E coloca-se Pedro como assassino da criação das religiões. Então, o diabo encontrou Pedro e disse assim: aham, ganhei de você. Aí Pedro disse: não entendi. Então, a luta do bem e do mal acabou. Ah, é? Pedro respondeu para ele: é. Você não percebeu que eu fechei todos os templos religiosos? Aí Pedro riu e disse: ah, é a isso que você se refere? Então, enquanto você estava distraído, fechando os templos religiosos, eu fui devagarinho e abri um na casa de cada criatura. O centro espírita está florescendo aí na sua casa. E você está florescendo como trabalhador espírita da casa espírita modelo, que é o seu lar? Nessa adversidade, será que nós estamos compreendendo o grande desafio? Que a primeira equipe mediúnica da qual nós fizemos parte tinha sido relegada a plano inferior, que é a nossa família, em que cada um de nós foi convidado a trazer o melhor que podia para essa convivência, sendo literalmente a sustentação uns dos outros. Essa reunião, que ao contrário das nossas, quando eu falo das nossas, eu me refiro à parte material das nossas, né? A parte que compete a nós, trabalhadores encarnados. Ela não foi elaborada no último momento, como às vezes nós sabemos que aquele dia é o dia da reunião da nossa casa e nós aceitamos N compromissos, acumulamos de trabalho as horas do nosso dia, colocando em risco a oportunidade de podermos chegar a tempo. A tempo não é do começo da reunião. Há tempo de nos prepararmos para ela, para que também nela nós floresçamos o melhor que pudermos. Porque a terra farta, a terra adubada, quem nos oferece são os benfeitores espirituais. E mesmo assim, com tanta coisa ofertada, nós temos dado muito pouco. E se tudo que nós aprendemos lá é exatamente para nos facultar
um aprendizado e um crescimento maior na terra de nós mesmos, que é no espírito, na nossa parte imortal, não é no corpo que nós utilizamos. E também dentro do nosso lar, nós mais nos assemelhávamos ultimamente a flores murchas. Porque a coisa que mais ouvíamos, não apenas em nossa casa espírita, mas por onde estávamos andando, é que havia muito desânimo. Os espíritas vinham se arrastando numa messe riquíssima que nos favoreceria não apenas florescermos, mas adubarmos outras criaturas com a nossa esperança renovada, com a certeza que o estudo da doutrina nos oferece. E, ao contrário, nós vínhamos abandonados à própria vida. E aí precisamos recuar, como agora. Vai abrir o comércio, há um aumento da pandemia, fecha tudo de novo, né? Então, nós precisamos caminhar em sentido contrário para valorizarmos aquilo que agora nós queremos e não podemos. Quem de nós não daria tudo para estar em nossa casa espírita neste momento? Abraçando-nos uns aos outros. Mas quando nós estávamos, o que fazíamos? Melindres? Ah, não, acho que melindre aí no sul da Bahia não tem não, né? Aí acho que vocês já passaram longe disso, né? Apontamentos uns com os outros. Então agora é nesta terra aparentemente árida que somos convidados a florescer, a descobrir outros meios, outros métodos, porque podemos estar distantes da nossa casa espírita, dos nossos companheiros, mas a espiritualidade não parou o trabalho e não nos dispensou do trabalho. Então é agora que nós precisamos estar aptos para sermos acionados por esses benfeitores a qualquer momento e darmos a nossa contribuição. Florescer onde está plantado, onde estamos plantados, é fazer das circunstâncias que nos cercam a melhor coisa elaborada por nós. E o primeiro passo é me esforçar. E quando eu não conseguir aceitar sem desistir, continuar fazendo, agora não mais com os ingredientes que eu queria, mas com aquilo que está sendo disponibilizado. Que nem neto que vai em casa da avó e diz assim: vó, faz aquele bolo de chocolate para mim. E ela corre para a despensa, começa a catar as coisas e descobre que faltam 2 ingredientes. Vocês conhecem alguma avó que não vai fazer o bolo por conta de 2 ingredientes? Não. Você conhece muitas receitas da vovó. Porque naquela hora a vovó descobriu que para aquele ingrediente que faltava, ela podia pôr no outro que nunca constou. Então, o que mais tem é receita de vó. Então, gente, é só uma receita de vó que estão pedindo para nós. Se eu não tenho abundância de alguma coisa, como Ali Hafid saiu da casa dele, onde estavam os diamantes, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Porque tudo bem. A casa do Ali Hafid ficava lá na Pérsia. Ela estava num local aprazível, mas ele trabalhou muito para construir aquele local. E ele sabia que não era eterno, que aquilo não permaneceria para sempre.
E nós fazemos isso, nós nos debruçamos sobre os sonhos de uma formação acadêmica, de uma profissão, de um esporte. Nós nos damos até doer. Por que é que quando se trata da alma, nós desanimamos tão fácil? Por que que a gente não usa o mesmo empenho e até um tanto mais por saber que é definitivo? Então, o primeiro passo que o espírita tem que aprender é nunca mais dizer que está desanimado. Porque desânimo, se nós formos buscar, ânimo vem de ânima, alma. E des quer dizer sem. Quando eu digo que eu estou desanimada, eu estou dizendo que eu estou sem alma. Então, é sem propósito fazer essa afirmativa. Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa pandemia, mas quanto mais ela durar, mais ricos nós deveríamos estar. Mais plenos nós deveríamos estar. Porque, afinal de contas, a gente diz que o mundo nunca mais vai voltar ao normal. Tomara que nós nunca mais voltemos àquele normal em que nos encontrávamos. Porque o mundo vai ser o que nós lhe dermos. O que nós temos dentro do nosso mundo, vamos contribuir para um mundo melhor ou pior. Mas é fato que, em relação ao planeta, o objetivo já está se concretizando. Ele está avançando. E realmente, a breve tempo, será um planeta de regeneração. Então, o que pode mudar sou eu. Ou eu mudo para permanecer, ou eu permaneço como estou no mundo da Terra. Então, é uma escolha. E ainda dá tempo de fazer o melhor por essa escolha. Às vezes, nós vivemos situações agravadas, sim, tanto fora quanto dentro. Às vezes, elas acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo, agora, quantas pessoas estão perdendo emprego? Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão recebendo diagnósticos de doenças incuráveis? Se elas só estiverem estruturadas no que é material para ser feliz, elas já morreram por antecedência. Só permanece a energia se extinguindo na matéria. Porque o desânimo mata a alma enquanto ela está reencarnada. E às vezes acompanha-a numa dor infinitamente maior no mundo espiritual. Até que eu descubra que o melhor para mim é florescer onde eu me encontro. É tornar mais suave o caminho em que eu me encontro. Porque, afinal de contas, ele é o que eu fiz. Ele é o resultado de mim mesmo. E se ele não está bom, eu não posso estar contente comigo. Eu tenho que aprender a fazer melhor. Mas se de todas as formas, esse for um momento em que tudo se associa para te fazer acreditar que você está na escuridão e que não é possível ser feliz, então eu vou te contar uma outra história. Tinha um empresário na Nova Zelândia que ele colocou todos os objetivos para a vida no campo da materialidade. E se tornou o empresário mais poderoso da Nova Zelândia, ou seja, atingiu todos os objetivos. E a pior coisa que você pode fazer, acreditando que você tem tudo, é você ter atingido o máximo e não poder ter mais. Aliás, não ter objetivos. Porque aqueles que você imagina já realizou, está lá na pergunta 947, é um dos motivos que leva as criaturas ao suicídio.
aqui onde eu estou eu não cresço mais, mas como espírito, meu crescimento é ilimitado. Então ele não podia crescer mais, não achava motivo para estar no mundo, ele não podia viver agora só naquilo, ele queria algo diferente, mas ele estava no topo. Então, ele decidiu se matar. Mas os filhos dele lhe pediram um tempo e disseram: pai, olha, você pode mais do que você imagina. É que você não está olhando para onde você pode construir. Então, nós temos que tirar você daqui e levar você para um lugar que não tenha nada. E você começa de novo de uma forma diferente. E o levaram para o Aitomo, o lugar mais desértico da Nova Zelândia. Puseram lá uma choupana. E, André, nós terminamos como você começou. Uma cabana simples. Aquele homem foi, olhava e dizia, não tem nada. Mas ele olhou para cima e disse, nossa, que céu é esse? Eu nunca tinha descoberto que haviam tantas estrelas no céu. E as estrelas iluminavam a lua, deixava seu rastro de luz sobre a aridez daquele deserto. E ele foi conhecendo um canto, outro. De repente, ele achou uma entrada para uma caverna. O que ele descobriu nessa caverna mudou a vida dele e mudou a vida de bilhões de pessoas. Ali ele construiu a 8ª maravilha do mundo, o complexo de Waitangi, aproveitando as cavernas, as grutas subterrâneas, o rio que as atravessava. Ele transformou num ponto turístico que atrai milhões de pessoas por ano. E sabe o que tem lá? Você chega, às vezes descrente de tudo, e naquele meio do nada o guia lhe diz, vou lhe mostrar a coisa mais linda que você pensa que não existe no mundo. Desce, agora está tudo arrumadinho, você entra numa canoa, o que é pedido? Silêncio absoluto. Ele impulsiona a canoa com técnica para não haver barulho. E você passa 5 cavernas. E quando sai, ele pergunta, o que foi que você viu? E todos dizem, o céu mais lindo da minha vida. Com tantas estrelas que eu nem imaginei que coubessem. E o guia afirma que você não viu o céu. Tão poucas estrelas. Eu vi. Não. São cavernas fechadas. A mais alta tem 5 metros. Mas eu vi estrelas cintilando. Não. O que você viu foram larvas de vagalume. No momento do test drive das luzes da sua cauda. Se um vagalume, para nós espíritos imperfeitos, nos convence que é uma estrela, e milhões deles, no lugar mais escuro e inóspito que podemos imaginar, nos enche a alma de alegria, porque pensamos que é o céu. O que dirá se nós olharmos para dentro de nós e ao invés de nos permitirmos convencer pelos problemas da vida, que somos almas em plena escuridão, nós poderíamos pensar que eu sou estrela da imensidão de Deus. Uma estrela que Ele pede para se acender, para diluir a escuridão daquelas almas que não creem.
que não sabem e que podem se apagar só porque eu não fiz brilhar aquilo que eu tenho em mim. Florescer onde está plantado é fazer valer a pena a reencarnação. Não apenas a nossa, mas a de muitas outras pessoas. É não cumprir apenas o dever, é cumpri-lo com a alegria de ter descoberto a si mesmo e de ter, como Jesus disse, feito brilhar a própria luz no pedaço mais escuro da estrada, até que um dia ela nunca mais se apague, como é Jesus para cada um de nós. Muita paz e infinita gratidão por tudo. Uma alegria estar com vocês.